mas por causa do deslocamento. Claro. Seria no dia 20, terça-feira. Terça? Ah, terça eu tô aqui. Terça-feira. Dia 20 de junho? Aí vamos. Gostaria? Essa é a prova, né? A ideia é falar sobre Vai ter um documento do Padre Denis
Cara, se quiser pode subir um pouquinho. Eu vou virar para lá. Um bom dia a todos. Gostaria de acolher a todos que aqui estão, assim como aqueles que nos acompanham através de nossas plataformas. Hoje damos continuidade à nossa 16ª semana do Centro de Teologia e Humanidades. O tema principal desta semana será o Jubileu de Platina de nossa instituição. Hoje estamos dando início ao 3º dia das palestras. Teremos em especial uma mesa redonda com nossos professores, que trará o tema O Curso de Filosofia da UCP, Memórias e Reflexões de Professores e Egressos. Gostaria de convidar à mesa nossos conferencistas, o professor Carlos Frederico da Silveira, professor Frederico é pós-doutorado em retórica. Gostaria de chamar à mesa o professor Sérgio de Souza Salles. O professor Sérgio é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, bacharel e licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, editor da Universidade Católica de Petrópolis desde 2009, pró-reitor de graduação da Universidade Católica de Petrópolis, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Católica de Petrópolis, coordenador geral de pesquisa e pós-graduação da UCP entre 2014 e 2015, coordenador adjunto do programa de mestrado em Direito da UCP entre 2012 e 2015, membro da Comissão Científica do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta de Portugal. Gostaria de convidar à mesa também o professor Anderson Machado Rodrigues Alves, na Pontifícia Universidade della Santa Croce, em Roma, título reconhecido pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Foi bolsista de pós-doutorado em Educação na Universidade Católica de Petrópolis, mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade della Santa Croce, em Roma. Gostaria de chamar também os demais membros da mesa: Larissa Gomes Magrani, Bianca Silva Martins, e João Marques da Silveira Leão. Bom dia então a todos. Muito alegre que estamos aqui para esse nosso segundo dia da nossa semana do CTH, terceiro dia na verdade, segundo dia reservado à nossa faculdade de filosofia. Então hoje vamos ter essa mesa redonda, curso de filosofia da UCP, Memórias e Reflexões, professores e egressos. Então sejam todos bem-vindos, vamos acompanhar. Temos o nosso querido João que está participando conosco online e vai falar daqui a pouco. Então vamos começar agora com os nossos egressos, vão fazer suas reflexões, suas memórias aqui, e depois passaremos a palavra para os professores.
Vamos situar a segunda ordem aqui do nosso programa, pedir então a Larissa Gomes Magrani, que possa nos apresentar. Bom dia a todas e todos. Para quem não me conhece, e eu acho que alguns, né? Outros eu conheço. Eu me chamo Larissa, eu me formei em 2019, né, em julho, pela Universidade Católica de Petrópolis, cursei licenciatura em Filosofia durante 3 anos e meio. Acho que agora aumentou, né, em relação ao currículo, são 4 anos para licenciatura. Mas, quando me remete à memória, eu acho que para mim é muito simbólico, significativo, porque além de aluna, né, estudante, eu trabalhei também, né, no Centro de Teologia e Humanidades, durante mais ou menos 6 anos. Então, os mais antigos, os mais velhos me conhecem, de lá também, né, lançando hora complementar, né, enfim, resolvendo problemas que o Frederico criava. Brincadeira. Mas a memória para mim, como uma aluna, né, olhando o passado, 17 anos, recém-formada no ensino médio, tendo uma visão de mundo totalmente diferente, né? Digamos que a filosofia ela mudou minha vida, e não no sentido só banal, né? Assim, nossa, é fácil falar, mudou a vida. Mas eu acho que se eu não fizesse filosofia, com certeza eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Embora muito a construir, né? Ainda sou jovem, né? Não tenho nem 30 anos, 25. Mas o que move, assim, parando para pensar, é a experiência, né? E como isso pode frutificar a nossa vida e edificar. Então, como professora atuante agora, né? Recém-concursada também, servidora pública, eu acredito que a filosofia, ela perpassa a minha vida não só em leituras, grupo de pesquisa, que são muito importantes, claramente, mas me deu uma clareza de pensamento muito grande. Eu aprendi o que eu não conhecia, a princípio, relembrei o que eu conhecia, mas de uma forma ressignificada, reestruturada. Mudei, talvez, construí, melhor dizendo, a minha identidade em cima disso e quem eu sou, olhando para o mundo de uma forma, enfim, com um olhar diferente, uma cosmovisão mais reconstruída e fortalecida também, né? Retirei todas as opiniões, conceitos que eu não tinha clareza e tentei abordar de uma forma, e tento, né? De uma forma diferente. E isso também parte do ponto da licenciatura também, né? Eu acho que talvez alguns, não sei todo mundo, pensem em lecionar filosofia, né? Passar esse pensamento em diante para as nossas gerações futuras, o que é muito importante, pensar a educação também. E a partir disso a gente tem, como professor e como estudante também, eu, né, sou mestranda, estou terminando meu mestrado agora, né, espero, se o orientador colaborar. E como membro de grupo de pesquisa, eu acredito que a filosofia ela também se dá na prática, né? E aí vem aquela pergunta, para que serve a filosofia? Para nada, ainda bem. Ainda bem que ela não é utilitária, ainda bem que ela não é interesseira. E aí isso parte de como a gente vê a filosofia também na nossa vida, como estilo de vida, como um pensamento que modifica, né, substancialmente quem nós somos. E a partir daí a gente vai explorando isso com o tempo, né? A gente vai ficando mais velho na filosofia. E é bom, né? Platão dizia isso. Quanto mais velho, mais experiente, mais sábio e mais... né, com mais clareza você vai pensando, né? E como uma jovem de 17 anos entrando na faculdade, parando para pensar, eu acho que eu faria filosofia mais velha. Precisava de um pouco mais de experiência de vida, né? Mas isso, obviamente, não ofusca quem eu estou me tornando e quem eu sou agora. Isso só tem a ser privilegiada, né? Foram momentos produtivos, muito profícuos, de debate, com o professor Sérgio Sade, o professor Frederico, né? 7 da manhã, meus neurônios queimando, porque eu já não conseguia nem mais pensar, assim, mas, nossa, posso dizer que me ajudou muito, né? Inclusive para formar quem eu sou e
me ajudar no sentido de leitura, de interpretação, né, de visão também, de entender o que eu estou lendo, de entender os pensadores, de entender os pensamentos, né, e sempre questionar de uma forma, obviamente, lógica, racional, com raciocínio e com propriedade também, para falar. Então, o que eu me lembro agora, assim, né, resumindo, é isso. Então, eu passo a palavra para a Bianca, que ela vai complementar ou, né, falar bem mais do que eu falei. Só um minutinho, só porque, como a mesa sobre memória, eu esqueci algumas coisas, então eu vou recordar aqui. Boas-vindas a todos os alunos aqui da faculdade nossa, também os alunos do curso de Teologia, os demais alunos que estão presentes. Também damos boas-vindas aos nossos alunos do curso EAD, que estão nos acompanhando. É muito bom tê-los aqui conosco. Também registramos a presença dos nossos professores que estão aqui presentes, o professor Daniel, a professora Bela Werneck, que está conosco durante toda a semana, muito bem-vindos. E, claro, realmente agradecer a todos os membros aqui da banca por terem aceitado o convite, o professor Carlos Frederico, Sérgio Salles, Bianca, Larissa e João. Então, muito obrigado a todos e fiquem muito à vontade aqui nesse momento, tá bom? O João, que vai aparecer, que apareceu, mas não consigo falar ainda, está em Rio Verde, né? Ele foi nosso aluno aqui da graduação, depois foi também no mestrado em Direito. Então, os professores aqui são muito educados, eles falam baixinho, que nem estou ouvindo o que eles estão falando. Professor, aqui, a mesa está muito elegante aqui, mas eu quero fazer logo barulho, né, professora Vera Werneck? Então, vou fazer um barulho. Então, porque nós temos a alegria, realmente são alunos de fases diferentes, não é isso? A Bianca, a Larissa e o João, né? Claro, não são os alunos mais velhos, como vocês estão vendo, né? Tem gente ainda lá de 1999, então, que já é hoje até bispo, né? Mas já são pessoas mas esse é um grupo muito representativo, justamente porque continuaram engajados conosco aqui. A Larissa como secretária emérita, MOR, né? Eterna secretária do CTH, e que foi para outras searas interessantes. Mas então isso só foi para preencher esse silêncio. Agora já podemos ouvir o João? Vamos lá, João, pode falar. Posso falar? Então, tá. Agora sim? Bom, obrigado, então. Bom, meu nome é João, como a gente já está apresentando aí. Obrigado pela oportunidade de poder falar. Estou falando de longe, estou representando o EAD aqui. Eu não fiz EAD não, né? Mas, como estou falando de longe, tenho representado bastante o EAD aqui. Mas, para mim é um enorme prazer poder participar dessa semana, mais uma vez. É uma alegria muito grande participar de qualquer evento na UCP. Eu tenho muito carinho pelo meu tempo aí na faculdade. Como o Frederico acabou de falar, eu terminei minha
licenciatura em filosofia, depois ainda fiz o mestrado em direito na universidade. E para mim, a UCP sempre, no tempo que eu vivia em Petrópolis, que eu estudava aí na faculdade, você representava realmente uma segunda casa, até porque eu passava muito tempo na faculdade, né? Eu comecei a filosofia, não comecei a filosofia na UCP, eu fiz um ano, eu morava no interior de São Paulo, eu fiz um ano na Beuniana, lá em Taubaté, mas não podia ficar mais feliz de mudar para Petrópolis e transferir o restante, digamos, da minha graduação para a UCP. Realmente foi uma coisa muito importante, tem sido, né, uma coisa muito relevante na minha vida aí, atual, e com certeza vai continuar sendo durante o resto da vida. Eu não conhecendo um pouco a semana do CTH, né, provavelmente mudou algumas coisas, mas eu não preciso motivar ninguém a fazer filosofia, né? As pessoas que estão aí já têm um diferencial de que, de certa forma, já tiraram um tempo da vida para se dedicar a isso. E isso, o que eu gostaria de dizer, como quem acabou, já saiu daí há um tempo já, é realmente sugar. Não, eu tô... Isso, tá bom? É porque a latência que eu estou acompanhando pelo YouTube também, não sei se de repente é aqui em casa ou aí, mas enfim, a gente vai seguindo. Dedicar é um momento muito especial da vida que a gente pode se dedicar a estar aí, né? A estar do lado dos professores, aprender com os colegas, se dedicar ao aprofundamento na filosofia, quem está fazendo teologia também. Hoje em dia, para mim, eu percebo um pouco como a Larissa acabou de dizer, né? Eu, inclusive, hoje trabalho especificamente com crianças e na área de leitura e interpretação de texto. Eu acho que quando eu trabalhei um tempo num colégio, e eu acho que uma das áreas que mais me chamou a atenção, a falta, né, de leitura e interpretação, me chamou muito a atenção e decidi dedicar o meu tempo todo a isso. E a filosofia, nesse sentido, em mim, despertou, eu acho, e aumentou essa necessidade, esse desejo de buscar a verdade, né? Buscar um raciocínio lógico, buscar algo que faça sentido, um pouco mais profundo, que normalmente as pessoas têm tempo, têm desejo de se dedicar, né? Então, a filosofia, para mim, aí na UCP, representa realmente uma mudança de vida até pessoal, né? Para os professores que me conhecem um pouco mais, foi um momento importante da minha vida, de escolhas, de decisões pessoais, e a filosofia, com certeza, me ajudou bastante a ter um pouco mais de sentido, de entender um pouco mais a minha própria vida, o meu lugar no mundo, e acho que isso é muito mais valioso do que... É muito valioso, né? A gente não pode colocar um valor nisso, justamente, né? Então, eu sou muito grato ao CP, muito grato aos professores. Eu não estou vendo o Daniel nem a Vera, mas a Vera também deu aula na época. Eu esqueci a matéria, Vera, mas eu lembro da professora Vera também me dar aula. E agradeço todos os professores, todo o meu tempo que eu passei no CP, também no direito, no mestrado. Vou lembrar com muito carinho, não só lembrar, mas são muito presentes todos os dias na minha vida, né? João, muito obrigado, João, obrigado a todos. Só para recordar que também no final da banca haverá um momento de diálogo entre os membros e também vocês, se tiverem perguntas podem fazer, também os alunos de casa também do curso EAD podem também enviar suas perguntas, suas questões aqui para a banca. Tá bom? Então vamos agora passar para Bianca Silva Martins, muito obrigado mesmo pela sua presença, para que você possa fazer sua exposição para nós. Obrigado. Obrigada, bom dia, gente. Me chamo Bianca, né? Eu cursei filosofia aqui entre 2012 e 2016 e eu tenho inúmeras memórias
nostálgicas, das quais eu guardo com muito carinho, né? Então, andar por esses corredores hoje pela manhã, passar pela capela, até pela entrada, pelo jardim, deu uma sensação muito gostosa de pertencimento, né? De que, de alguma forma, aqui também é minha casa. E eu me lembro que, durante o ingresso em filosofia, o meu trajeto foi diferente da Larissa, por exemplo, de alguns colegas aqui. Porque eu decidi ser professora antes de saber, né, do que eu seria. Eu fiquei na dúvida, porque na época eu gostava muito de geografia política, eu gostava muito de história também, mas e eu já atuava como professora, né, porque eu comecei a atuar como professora aos 18 anos num projeto social. Então, quando eu entrei para filosofia, porque eu acreditava que aprender filosofia e aprender a ensinar filosofia propiciaria aquilo que eu acredito ser a minha missão, né? Que é proporcionar reflexão, proporcionar pensamento. Então, eu acabei enveredando depois do curso de graduação muito mais para pesquisar, estudar, me debruçar o ensino, né? O ensino de filosofia. Mas antes de ir para essa parte, eu queria muito trazer algumas memórias, né? O Padre Anderson disse que era para a gente conversar um pouco sobre as nossas memórias. E nos 4 anos que eu cursei filosofia aqui, né, fiz licenciatura, eu me lembro que nós mantínhamos muitas tradições, que eu espero que se mantenham até hoje. Eu não sei como está, né, mas diferente dos outros cursos, quando a gente entrava... Então, a gente é o seu grupo de pesquisa. É diferente do que quando a gente conversa com os alunos que ali estão, né? Então, cafés da manhã que a gente fazia nos intervalos entre as aulas de tomismo com o Padre Anderson ou com o professor Carlos Federico, eram 4 tempos de tomismo, direto, né? Das 7 da manhã até a gente parava um tempinho, ia tomar um café na cantina, conversava sobre teatro, sobre outras experiências, depois voltava. E é claro que ao longo do curso de filosofia e em toda a graduação, é importante, é fundamental, e a UCP faz isso muito bem, a formação acadêmica, né? Aqui, diferente dos outros cursos, a gente não vê só os filósofos contemporâneos, a gente não vê só os modernos e os contemporâneos. Não, a gente tem uma formação completa. E isso é um diferencial no mercado de trabalho, é um diferencial quando a gente vai fazer outras provas em outros lugares, né? Que a gente tem um conhecimento profundo de Platão, de Aristóteles, enfim. Mas, para além dessa formação que os grupos de pesquisa fornecem, que os professores, que são super acessíveis, né, pelo menos na minha época também propiciam, esse network mesmo, sabe, do curso de graduação, essa troca de contatos. As pessoas que cursaram filosofia comigo, né, eu converso com eles toda semana até hoje. Nós temos um grupo no WhatsApp, nós conversamos. E depois do curso de filosofia também, né, ao longo do mestrado em educação, nas aulas da professora Vera, por exemplo, eu tenho muito saudosismo e muito carinho por todas essas memórias, essas lembranças, né. O mestrado em educação, no mestrado, né, eu estudei sobre o ensino de filosofia, mais especificamente um projeto de ensino de filosofia em rodas de leitura, né, que até me aproximo da formação do João também, porque eu trabalhava também com crianças, né, da educação fundamental, também algumas faixas etárias de educação infantil, mas isso é assunto para outro dia, né, aprofundar nisso. O mestrado em educação aqui também, ele foi extremamente, eu estou tentando fugir da palavra importante, né, porque é algo além disso. Eu me lembro que antes de decidir cursar o mestrado aqui, eu vim conversar com alguns professores, né, com o professor Carlos Federico, o professor Tiago, e eles me acolheram e me fizeram lembrar da experiência que eu fiz ao longo do curso da graduação. E isso me fez ter vontade de voltar, né? Me fez ter vontade de fazer essa experiência de pertencimento que eu faço aqui, né, que eu estou fazendo hoje de novo. E foi excelente, né? Depois, posteriormente, acabei conseguindo uma bolsa, né, que também realmente, né? Hoje em dia, no mercado de trabalho, no chão da escola, né, Larissa, que a gente pisa todos os dias e a gente usando, escrevendo, produzindo, né, conteúdo acadêmico. Mas eu acredito que ambas caminham juntas
E é impossível pensar no ensino de filosofia se a gente não tem, por exemplo, as boas bases que aqui na UCP a gente conquista, né? De conhecer de forma mais abrangente, né? Toda a história da filosofia. Toda a história da filosofia. E se aprofundar não só na filosofia contemporânea, mas na filosofia medieval, né, professor Sérgio? E nos pré-socráticos, com o saudoso professor Guilherme Mota. Então, como ex-aluna, né, a minha sugestão e uma dica que eu dou com muito carinho é que vocês se aproximem dos professores, se aproximem dos colegas. Pode parecer algo pequeno, mas essa semana mesmo, né, eu fui participar de um processo seletivo numa escola que um colega do meu curso me indicou e entrei em mais uma escola, né, para dar aula de filosofia. Eu não sei se aqui é o interesse de vocês lecionar, né? Eu acredito que a maioria seja... Quem é seminarista aqui? Levanta a mão. Agora, quem deseja ser professor de filosofia aqui? Levanta a mão. Ah, tem alguns, gente. Na minha época era a mesma coisa. Pode ter padre que vira professor, bem lembrado, professor Sérgio, assim como... Gente, não desejo me alongar muito. Meu objetivo é falar por 10 minutos, não era para Adriana. Mas, novamente, foi um prazer estar aqui de volta, um prazer estar aqui com vocês. Se alguém desejar também conversar um pouco mais depois sobre o ensino de filosofia, estou à disposição, tá bem? Muito obrigada. Obrigado, Bianca, foi ótimo, maravilhoso. Obrigado mesmo, muito bom tê-la novamente, como a Larissa também está aqui sempre conosco. Os alunos do curso de Teologia estão aqui falando aqui pelo grupo aqui. Santa Larissa, quantas vezes nos salvou, nos ajudou, eles agradecem muito a sua disponibilidade aqui também, estão rezando, sim. Estão agradecendo toda a sua disponibilidade, seu serviço também aqui no CTH ao longo desse tempo, tá bom? E a Bianca foi ótima também, que foi nossa aluna da filosofia e também no mestrado, né, de educação, foi excelente. Então, muito obrigado, então. Agora vamos passar, então, a palavra aos professores. Vamos começar por ordem de tempo, ordem da casa, ordem de importância filosófica, né? Vamos começar com o professor Carlos Federico, depois passaremos ao Sérgio Salles. Bom, por favor. Então, gostaria de saudar, então, a mesa aqui composta pelo nosso coordenador Padre Anderson, o professor Sérgio Salles, os nossos ex-alunos mais amigos, sobretudo o João, que está lá em Rio Verde, que não só nos ajuda aqui com sua participação em nossas pesquisas ainda, palestras e grupos, mas também no Filosofia da Praia, quando ele dá a sua palestrinha lá na praia do Leme, né? Do Rio Verde para a Praia do Leme. Né? Agradeço a ajuda de sempre. A Larissa também já foi na praia, não é? Falar sobre a Raná. Falta você, Bianca, agora dar uma palestra na praia também. Porque, então, saudando também vocês estão aqui hoje, de modo muito especial, os professores, a querida professora estimada, ilustre, professora Vera Werneck, nossa professora também aqui no nosso curso, um símbolo, toda a família dela ligada ao CP, às fundações, à memória mesmo da universidade, da cidade, mas também, sobretudo, da Universidade de Petrópolis. Então, o Padre Denilson, que também está aqui, gostaria de saudar o professor, e o nosso professor Daniel Leite, que também é do nosso grupo, curso de filosofia. De fato, a minha memória é a memória de todos vocês, porque eu e vocês somos um, né? Eu não sei muito fazer essa diferença, né, Sérgio sabe? Desde que esse curso recomeçou, a história, na verdade, é a seguinte: o curso é lá do começo da universidade, da UCP propriamente, né, de 55, quer dizer, mais tarde foi fundado o curso de filosofia, e esse curso funcionou até os anos 80, 1980, com ilustres professores passaram por aqui, não é, a professora Vera Werneck, e que continua aqui conosco, mas também o professor Gerardo Dantas Barreto, para não me perder, eu vou citar os nomes, o Gerardo, que foi um professor já falecido também,
Eduardo Prado Mendonça, nomes muito importantes da filosofia nacional, que foram professores nessa primeira fase aqui do curso de 1980, o professor Lippmann, que era da psicologia, mas também acabou coordenando o curso de filosofia. Então, inúmeros professores ilustres formaram esse curso na primeira fase. De 80 até 1999, o curso ficou desativado porque é uma fase de pouca procura, vamos dizer assim, pelos cursos de filosofia, né? Então, em todos os lugares, e aqui também. Então, no final dos anos 90, eu fui convidado para reativar esse curso pelo professor Alfredo Quesada, que era pró-reitor da universidade, e a professora, a ilustre reitora, a professora Maria da Glória Rangel Sampaio, que realmente foi uma figura que marcou muito a história dessa instituição, a quem eu faço minha homenagem, assim como também o professor Alfredo. Então, o professor Alfredo me convidou, foi lá no seminário, já era professor de seminário na História do Amor Divino, e é uma piada, mas não é piada não, mas aí ele foi me buscar lá, no meio do caminho, para vir aqui conversar com a reitora, e no meio do caminho o carro dele parou, que era emprestado, uma coisa assim, e tinha seguro, né, de freio, né? Como é que chama? Esse seguro que desliga o carro, né? Sabe o que eu estou falando? Eu nem sei explicar, porque eu não sei. Aí parou e falou assim, pega o carro e vamos lá. Só que ele me botou no carro, mas eu não sei dirigir, né? É uma piada. Assim eu comecei no CP, não sabendo dirigir o carro e na direção, com medo de atropelar o professor que foi na frente lá e desligar o seguro, como é que chama? O segredo, né? Em todo caso, essa piada, na verdade, assim começamos, e o projeto inicial foi feito de maneira muito natural, muito espontânea, que foi juntar os professores que havia na casa, especificamente estavam dando filosofia naquele momento, que era o professor Geraldo Marques, que ainda é professor da casa, e com o Alfredo e com o professor agora, que dá aula ainda na UCP, né? Agora me fugiu o nome, mas na verdade o professor que também está aqui conosco, o Zanan, professor Zanan, desculpe, então, professor Zanan, que é também dessa fase, nós nos reunimos periodicamente para pensar nesse projeto do curso. O projeto foi pensado com muito carinho durante 3 anos, e nós, em 99, reabrimos o curso. Logo no início eu fiz as emendas de todas as disciplinas a pedido do grupo, e nós fomos debatendo, e assim surgiu o curso. Mas, antes mesmo, queria dizer, hoje a universidade, nosso curso, toda a universidade é baseada em um tripé, vamos dizer assim, do ensino, como pede o MEC, da extensão e da pesquisa, não é? Então, o ensino são os nossos próprios cursos, né? As graduações e as pós-estrito sensu, mas as pesquisas são essas pesquisas que se fazem, grupos que foram citados aqui pelos nossos ex-alunos, e também a extensão. Mas o caso nosso foi até um pouco diferente, né, professor Zé? Nós começamos, antes de começar o curso, nós começamos com a extensão. Quer dizer, não havia PAI, né? Era assim, a extensão. Então, a extensão foi o modo pelo qual nós difundimos o curso de filosofia, e antes do curso começar, nós fazíamos palestras semanalmente, grupos, até Café Filô no D'Angelo, chegamos a fazer numa época, um pouco depois, né, debates filosóficos no D'Angelo, e assim o curso foi ganhando, vamos dizer, sendo almejado pela comunidade de Petrópolis, antes de abrir. Então, nós chegávamos a ter palestras, às vezes, com 70 participantes e não sei o quê. Então, assim foi sendo difundido. Depois o curso começou e continuamos com essas atividades. Isso foi muito importante para a consolidação do curso, porque até as pessoas mais especializadas, eu cito aqui o professor Danilo Marcondes, né, achava que não ia ter jeito de ressuscitar o curso, que não ia ter aluno. E, no entanto, nós estamos com 25 anos e temos os nossos alunos aqui muito presentes e constantes esses anos todos, né? Contrariando os prognósticos mais, né, até os mais otimistas, mas, em todo caso, sobretudo os pessimistas. O importante foi isso. Você pensou nesse currículo, então, falando, quando começou o curso, o currículo era esse currículo que elas falaram mais denso, pensando na história da filosofia, mesmo com um viés que tivesse essa presença de São Tomás de Aquino, mas o Tomás de Aquino em diálogo com as ideias contemporâneas, isso sempre foi pensado, né? Então, isso era muito importante para nós, manter certos valores que são patrimônio do pensamento cristão, toda a patrística escolástica, que a gente não pode deixar de valorizar, num país que às vezes valoriza pouco essa tradição,
milenar, né? Da criação mais que milenar, filosófica. Então, isso era um projeto, isso de alguma maneira foi implantado, não é? Tendo esse ponto de vista bastante importante, que é o diálogo com os autores contemporâneos, não é? E com a filosofia moderna e contemporânea. Eu não posso falar muito tempo, né? Mas a minha memória não é questão de memória, eu não quero fazer memória, eu quero muito mais fazer assim, como nós estamos discutindo memória nos nossas disciplinas, né? No sentido becksoniano, vamos dizer assim, a questão não é memória no sentido antiquado, uma coisa do monumento que está no passado. Nós queremos saber o que essa memória nos ajuda para a gente ir para frente, não é isso, professora Vera? Ou seja, a memória da liberdade, ou seja, a memória me ajuda que forças eu tenho agora, que opções eu tenho para eu continuar, tá certo? Fazer coisa para crescer nesse patamar, subir esse patamar do curso de filosofia. Então, outro aspecto importante foi os professores, que foram pensados com muito carinho lá desde o começo, né? O professor Sérgio Sá pode dar esse testemunho também. Lá do começo, 1990 e pouco, 99, mas até um pouco antes, pensavam os professores. Eu tive o privilégio também de ser professor do Colégio de São Bento, mais ou menos nesse período. Então, desde o colégio, eu também tive esse ideal de formar os professores. Temos Daniel Leite aqui representando esses alunos do Colégio de São Bento, que foram um processo longo, desde o ensino médio até fazer doutorado, né, Daniel? Leva uns 15 anos isso, pelo menos, mas com esse objetivo de trazer pessoas bem formadas para o curso de vocês. Isso foi realizado, se não 100%, mas criança de 20 anos, né? Mas de qualquer maneira, todo mundo muito jovem, né? O Guilherme Mota, tantos nomes importantes que passaram, ficaram aqui muitos anos, outros foram mais rápidos, né? Passaram rapidamente, mas foi realmente um período privilegiado. A filosofia, aí vem realmente esse meu exercício de liberdade e memória. A filosofia era a menina de ouro da UCP, para isso fui chamado, foi essa promessa, só queriam reabrir o curso se fosse o principal curso da instituição. Eu espero que continue assim. Agora a tarefa está nas mãos do Padre Anderson, tá certo? Que esse fosse o principal curso da instituição. Estou repetindo isso, concorda? Porque queria ser o modo da instituição se posicionar como centro de educação, não é? Então esse projeto foi aqui na região, né? Foi bastante interessante sobre esse aspecto, né? Bom, também na pesquisa nós crescemos muito. Infelizmente, nós não conseguimos abrir o nosso mestrado, isso é uma frustração. Tá certo? Nós fizemos o pedido, não conseguimos esse junto à CAPES, né? Mas a esperança ainda existe, né, Padre Anderson? Mas, de qualquer maneira, para terminar, eu teria muita coisa a dizer, mas eu digo, eu acho que a minha memória é a memória de todos vocês que me conhecem. De alguma maneira, eu conheço um pouco a vida de cada um, o modo de ser de cada um, desde esse 97, da Bianca, da Larissa, e tantos outros que nós estamos aqui, que eu queria homenagear, e a Nunce, e tantos outros seminaristas, não seminaristas, casados, não é? Padres, tá certo? Então, tanta gente que passou por aqui, mais de 200, não é? De estudantes, não é? Quase na terceira centena de estudantes aqui pelo curso de filosofia. Chegamos a uma nota máxima do MEC, nota 5 no curso de licenciatura, com a ajuda também do nosso Antônio, né, que fez a prova, Larissa, que fizeram boas provas junto os professores que estão aqui. Então chegamos ao máximo, tanto chegamos ao máximo que fomos convidados como o curso mais importante do Rio para fazer as provas do ENAD, né? Então eu carreguei o professor Tiago Cabreira, que foi a Brasília, junto com 3 outros professores. Foram 3 cursos escolhidos, mais a nota mais alta no Brasil, para fazer as provas do ENAD, a última, né? Então, isso realmente foi um grande projeto realizado. Acho que nós estamos a dever hoje um pouquinho. Nós tivemos a grandeza e a boa vontade de abrir o curso em EAD, mas isso tudo precisa ser revisto. Acho que o curso de filosofia hoje precisa ter novos professores, renovar o seu quadro de professores, não renovar tirando esses, né? Mas aqueles que nós perdemos, que foram pelo menos 4, que não foram repostos. Isso é tarefa do Padre Anderson, estou falando só para incomodar mesmo o Padre Anderson, coitado. Isso é uma coisa boa. As matérias em AD precisam ser repensadas num modelo mais moderno, cada vez mais, não moderno em tecnologia, mas com a inteligência da educação. O que é esse nosso papel de transmitir ou de comunicar as ideias, né? Esse momento difícil das tecnologias, que não sabe o que fazer mais com elas, estão sendo vítimas das tecnologias. Então, como o curso de filosofia vai ficar vítima também disso?
Pode qualquer outro curso, não tem nada a ver com os outros cursos da UCP. Nós aqui estamos defendendo o curso de filosofia, ele é, por natureza, um curso de crítica, tá certo? E, portanto, o próprio São Tomás de Aquino deve ser ensinado de maneira crítica, não de maneira ingênua. Todas essas ideias fazem parte de um único centro que pode ser livremente crítico na UCP, porque tem os meios, tem vamos dizer, as ideias, tá certo? E tem a boa vontade de fazer isso. Então, é o curso de filosofia, porque tem os fundamentos cada vez mais radicais, pode ir até as últimas consequências do pensamento da filosofia. Com todo o respeito, professora Vera, o curso de educação também, mas é outra função, concorda? A filosofia vai até as últimas consequências. A professora Vera é uma professora que ensina a ética dos valores, Max Scheler, que a gente sabe que isso é uma exigência de consequências até o fim, concorda? E até as últimas consequências. Então isso é importante para nós. Nós não podemos perder esse status, tá certo, da filosofia como sendo exatamente a menina dos olhos da UCP, não porque a UCP escolheu, mas não tem nem escolha, só pode ser essa mesmo, tá certo? Com todo respeito à teologia, padre Edenilson também. Mas a teologia está em outra esfera que eu não vou comentar agora. É o outro olho, a segunda é o outro olho, porque na verdade não tinha teologia quando nós começamos, não é, padre Edenilson? A teologia veio depois. Então nós temos a primogenitura, tá certo? E nós não vamos vender por um prato de lentilha, tá certo? Nós não queremos, nós vamos ficar com a nossa primogenitura. Aí a teologia vai buscar o lugar dela. Obrigado. Saúdo a todos, agradecendo mais uma vez ao Padre Anderson a organização dessa mesa, com a presença do nosso estimado professor Carlos Frederico, que sem dúvida, como vocês já ouviram dele mesmo, é, eu diria, o grande responsável por estarmos aqui, com todas as ressalvas das pessoas que já... mas a gente tem que ser verdadeiro nesse momento. E eu acho que ninguém aqui vai poder contradizer, inclusive porque, já que se trata de memórias, né, Frederico teve que insistir, eu acho que pelo menos umas 3 vezes comigo para que eu viesse. Lembra, mestre, como foi difícil? Eu fui discreto, não comentei isso. O Sérgio não queria dar aula, não queria vir dar aula. Pode explicar, pode explicar. O Sérgio é filhinho de papai, né? Ele fala, papai me dá tudo, tem tudo que eu quero, não preciso de nada, só vou viver para estudar. Eu falei, não, você não vai viver só para estudar, você tem que trabalhar. Vou viver só filosofando, sem trabalhar. Eu falei, não, bolsa da PUC, dinheiro do pai, casa, nada, você tem que trabalhar. Mas foi uma luta para convencer o Sérgio a trabalhar, sabia disso? E hoje ele trabalha mais do que eu, não aguento esse trabalho. Mas de qualquer maneira, ele não queria trabalhar, né, Sérgio? Achava que ele devia viver só lendo, estudando, debatendo, assim não dá, né? Feito Daniel Leite, que gosta também muito disso. Mas, caríssimos, é a mais pura verdade, no sentido de que nós dependemos das pessoas, do que elas são, do que elas fazem, do quanto elas se doam. E, na verdade, mestre, eu acho que eu o conheci como penetra nas aulas lá da Escola São Bento, quando a Denise era sua aluna ainda, e me falava das suas aulas, do quanto isso era marcante na vida dela, e pude, alguns momentos lá, vislumbrar isso, e de alguma maneira que para mim ainda é misteriosa, providencial. Frederico sempre teve essa característica, como vocês já notaram aqui, ele citou o Daniel, o Tiago, mas todos que passaram por ele, como professor, como coordenador de curso, como diretor do CTH, sabem que ele cuida, na verdade, de todos nós, da melhor maneira possível, para que nós possamos estar unidos em propósito, em objetivo e em espírito, o que é muito difícil. A realidade do ensino hoje, dos cursos de graduação de filosofia, é de uma profunda rivalidade. Há conflitos de todas as ordens. Raras são as instituições em que as pessoas se conhecem hoje pelo nome, e um nome dito com alegria, com, eu diria, respeito, mais que respeito mesmo, a gente sente até um afeto, né? Um carinho. Cada um de vocês aqui sabe isso que a Bianca retratou no início, de que eles eram recebidos de uma maneira muito especial.
Isso se deve à forma como os alunos veteranos recebiam os calouros. Que fique claro, se isso a gente ainda não consegue viver mais, é fruto talvez de uma mudança também das nossas relações interpessoais dentro do nosso curso de filosofia. Muitas coisas aconteceram para que essas mudanças se tornassem realidade. Dentre elas, como vocês viram, as pessoas, obviamente, vão saindo, vão se formando, vão seguindo outras carreiras, e por mais que voltem aqui com esse sentimento de dádiva, pertencimento e gratidão ao CP, já não estão entre nós. Quantos professores, Carlos Frederico, de forma muito criteriosa, cuidadosa, amistosa, trouxe para fazer parte desse mesmo propósito, desse mesmo objetivo, mas infelizmente não estão mais conosco, porque priorizaram a dedicação profissional dentro das universidades públicas, porque fizeram da carreira pública prioridade e não tanto da nossa instituição, que exige ainda uma outra mentalidade para que a gente possa ser não só gratos os que construíram antes de nós aquilo que nós recebemos e que permitem que nós estejamos aqui nessa semana, mas que façam ainda hoje a diferença para não só conservar, mas fazer algo realmente novo, significativo para aqueles que virão depois de nós. E essa forma, que ontem foi retratada na palestra da professora Ellen, à noite, no curso de letras, como algo idealista, mas certamente é um idealismo muito concreto, muito vivido, árduo, que enfrenta todas as dificuldades com um espírito que é mais de resiliência, né? Que eles dizem que é filósofo, Nassim Taleb diria que é o antifrágil. O antifrágil está aqui, é o Carlos Frederico, no sentido de que alguém que passou por todas as dificuldades que eu pude acompanhar, muitas delas, para que esse curso não continuasse como ele é hoje. Dúvidas que não vêm só de fora, não é, mestre? Os piores desafios vêm de dentro. Uma coisa é dizer, na inspiração desse curso, que nós seríamos a referência para a unidade também de uma certa educação católica. Na época que eu não havia o curso de teologia, mas que mesmo as matérias de teologia e as matérias de filosofia dadas para todos os cursos da UCP eram extremamente criticadas pelos seus professores. Ou seja, os próprios professores não viviam essa dimensão de que ali estavam para representar uma missão institucional, para agregar, para unir os alunos em prol de algo comum. Somos todos o CP, e o que significa isso? Né? Quando o Frederico diz, somos um, mas o que significa isso? O que é ser um a cada dia, não só em sala de aula, mas no grupo de pesquisa, nas atividades de extensão, nos corredores da UCP, nos nossos grupos sociais? Isso é muito difícil. Eu queria dizer para vocês assim, diz o padre Pedro que uma vez eu teria dito que eu não faria concurso público, né? Quando ele foi nosso aluno, e ainda não faço, mas a todo momento vocês devem ter consciência que cada professor desse curso pode estar nele temporariamente. E isso passa também por vocês, alunos. O que a Bianca, o que a Larissa, o que o João viveram aqui, hoje podemos já ter saudade. E eu não faço, assim... Para mim não faz muito sentido isso, já que ele é tão próximo. Como é que a gente pode ter saudade do que aconteceu há 2, 3, 4 anos atrás? É porque era outro período, nós estávamos construindo muitas coisas. Nós estamos vivendo uma efervescência. Havia um corpo docente com propósitos de são católicos. Então, alunos empenhados, como esses que vocês ouviram, não só alunos orientados por outras pessoas, orientando na graduação e orientando o Frederico no mestrado, mas a Bianca também foi me orientando. A Larissa não, porque preferiu a professora Denise, o Hannah Arendt. Mas eles estavam sempre no grupo de pesquisa. Ficávamos horas aqui, e não era só no meu, no Carlos Frederico, idem. E se tivesse 3, 4 grupos de pesquisa, o Guilherme Mota também iam. E os cursos de francês, italiano. Então, nós vivíamos
a universidade no sentido pleno. Pleno porque os alunos viviam isso. E, inclusive os seminaristas, enquanto o seminário permitia que eles passassem o tempo necessário na universidade. Quantos foram membros dos nossos grupos de pesquisa? Hoje, nossos grupos de pesquisa, o meu, por exemplo, está sexta-feira à tarde online, e eu tenho a grata presença do Rodrigo, do Abel, quando pode. O Abel, cadê o Abel? Sumiu. Ah, o senhor, o nosso Abel, depois o Faustino, Lucas eu acho que nunca apareceu, né, Lucas? Mas é raro encontrar um seminarista aqui da Arquidiocese, Padre Anderson. É raro. Provavelmente estão ocupados com outras coisas. O Padre Anderson está dizendo que nem no dele vocês vão. Então, eu queria só dizer para vocês assim, fazer justa memória não é ficar lembrando só do passado como se a gente estivesse sob imperativo categórico, não esquecerá jamais. Não é isso. Se algo sinto falta hoje, se algo manifesto como foi bom viver, a pergunta é, se foi bom, foi porque nós tornamos isso possível, nós vivenciamos isso, nós tínhamos quem nos guiasse, quem nos inspirasse, quem nos apontasse o caminho. Se quiserem usar o Girard como mimética positiva, pelo menos. A mimética positiva é para evitar a rivalidade mimética e a violência mimética. Pelo menos a mimética positiva. Bianca pergunta, quantos querem ser professores? Mas a questão, desculpa, não é isso. Não é isso. Quantos querem intensamente aproveitar cada momento daquilo que vocês recebem nesta casa? E eu sei que muitos aqui dirão, mas não depende só de mim. Depende do meu formador, depende do meu reitor, depende do meu horário, porque eu tenho que descer, pegar um trânsito. Nós todos temos consciência disso, mas nós também temos outras alternativas, como grupos de pesquisa em EAD, extensão em EAD, professores com acesso a vocês e vocês com eles por WhatsApp. E quantas vezes a gente se reúne e sente falta de algo que foi vivido, como aqui eles mostraram que era possível, porque eles viveram. E nós precisamos resgatar isso, e eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar a resgatar, quanto mais vocês também lembrarem ao nosso coordenador, de que vocês não estão aqui só para graduação, vocês querem mais. Se Bianca fez a mestrado em educação, pergunto se ela faria também um mestrado em filosofia. Se o João fez um mestrado em direito, se ele não faria filosofia aqui conosco. Se, eles não estão vendo o seu joinha, infelizmente, João. Se a Larissa procurou e diz hoje, Larissa, você está com dificuldade, seu orientador não te orienta, o que está acontecendo, conte conosco. Tem que... Em filosofia, mas não é aqui. E ela sabe a diferença. E o que eu mais ouço de todos, que inclusive hoje fazem doutorado, inclusive fora do Brasil, Sérgio, nós sabemos que vocês eram aí na UCP diferente. E essa diferença passa pela relação interpessoal. É só isso, não é tão difícil. Eu acho, parece para mim que não é tão difícil. Que a gente valorize as pessoas, que conservam a identidade, conscientes de que essa conservação não é estática, é algo extremamente dinâmico, mas nós precisamos, Adriano, de quem nos diga, é para lá que nós caminhamos juntos. É para um mestrado em filosofia, é para um doutorado em filosofia, é para ter professores mais qualificados para esses alunos e ter alunos que a cada dia exigem mais dos seus professores. Por quê? Porque sabem que esse momento não volta. Esse momento não volta. E eu só sou capaz de dar a vocês, e acredito que o Frederico vai confirmar isso também, aquilo que obviamente vocês também nos exigem. Porque se vocês não exigirem, a gente também diminui, concorda? Aquilo, todo o potencial que nós poderíamos dar a vocês. Não porque nós não quiséssemos dar, mas porque o ambiente às vezes não é o propício. Diferente dessa geração. Posso dizer isso com segurança e vejam, não são tão antigos assim. O professor Maurício agora está presente aqui conosco, nosso diretor do CCJ, que é um saúdo também, para dizer que isso também não é algo que talvez se deva a vocês, alunos de filosofia. Falamos a mesma coisa da dificuldade dos alunos do mestrado. Menos leitura, menos dedicação, menos afinco. Pelo quê? Pelo estudo. Pelo estudo. E aí a pergunta vem, é pandemia? Queremos sempre as explicações, né? É o EAD? São os vídeos no YouTube assistidos à velocidade 2x?
O que leva as pessoas a quererem menos, eu não sei. Mas eu peço a vocês, queiram mais, peçam mais a mim, ao Frederico, ao Padre Anderson, digam aquilo que nós pudermos dar para vocês de melhor, nós continuaremos a dar. Eu não tenho a menor dúvida que se hoje eu trabalho muito, é graças ao Frederico, porque aqui eu aprendi como ser professor de filosofia, tendo ele e outros grandes professores também, mas ele em particular apontando continuamente como nós deveríamos nos comportar, ser, ajudar um ao outro, trabalhar em prol da UCP. Então aproveito também esse momento que ele já fez homenagem a tantas pessoas, pedir a vocês que façam uma salva de palmas por ele, porque ele realmente é a pessoa que manteve essa identidade, do qual o Padre Anderson hoje também é o seu, digamos assim, continuador. Obrigado, mestre. Obrigado, Sérgio. Obrigado, professor Carlos Frederico, professor Sérgio, caros egressos. Certamente estou de acordo com tudo que eles falaram, né, gente? Temos que lutar mesmo realmente para crescer nessa unidade da nossa universidade. Estamos recordando 70 anos da fundação da UCP. Pensamos nessa mesa redonda para debatermos sobre memória, tanto as nossas, pessoais, quanto as institucionais, e deixamos a discussão livre, bem livre, entre professores e egressos. Por isso, eu gostaria de apresentar uma pergunta para a nossa reflexão. Tem sentido falarmos de memória hoje em dia? Cito um estudo do ano 2014. Diz assim: 1/3 dos ingleses com menos de 30 anos não sabe dizer qual é o próprio telefone sem consultar o próprio celular. Nos Estados Unidos, atualmente, só uma ínfima minoria dos americanos sabe mais de 5 números de telefone de memória. 2/3 dos estudantes americanos não sabem a data da Guerra Civil que deu origem aos Estados Unidos atuais. 1/5 deles não tem a menor ideia de quem eram os seus inimigos na Segunda Guerra Mundial. Não se trata de ignorância crassa de tipo tradicional, mas sim de uma espécie de perversa eficiência. Por que fatigar para memorizar datas e nomes, quando basta interrogar Wikipédia ou Google para sair da dúvida em poucas frações de segundos? Essa é a citação. Hoje nós vivemos na era digital, com uma riqueza de informações pago pelo seu esquecimento rápido. Na antiguidade, Platão dizia que para poder viver mais vidas é necessário submergir no lete, ou seja, o rio do esquecimento. Essa sua advertência parece ser totalmente atual. A partir disso, busquei exercitar minha memória e recordar a importância do tema memória na história da filosofia. E descobri os seguintes pontos aqui. Primeiramente, me recordei de Platão. A memória é fundamental para a sua teoria do conhecimento. Para ele, a memória está ligada à teoria da reminiscência. As almas viveriam no hiperurânio, onde conheciam as ideias perfeitas. As almas se uniram posteriormente ao corpo a entrar nesse mundo, o que causou um esquecimento. O conhecimento humano seria anamnesis, como foi exposto no Mênon e no Fedro, ou seja, a recordação daquelas ideias perfeitas anteriormente contempladas. A alma possui a memória entendida como conservação da sensação, diz o Platão. E ela as possui, também diz ele, em si mesma, por si mesma, sem o corpo. De forma que elas podem retomar aquelas afecções que um tempo foram experimentadas pelo corpo, também Platão. A reminiscência está ligada à preexistência das ideias ao corpo humano. Aristóteles, por sua vez, escreveu uma obra sobre ideias preexistentes ao corpo. Para ele, que vivem submetidos aos estímulos presentes, por carecer de faculdades racionais e não poderem elaborar objetivos de médio e longo prazo. Depois, no estoicismo, a memória é entendida como corpórea. A memória é espiritual. O elemento corporal é um obstáculo para ela, mais do que uma ajuda.
A memória é um perseverar, diz ele. O ser corpóreo que se move e escorre será necessariamente a causa do esquecimento, diz o Plotino Eneves. O ser corpóreo que se move e escorre é causa do esquecimento. Santo Agostinho, Margoreta, relaciona a memória com a interioridade do homem e a sua teoria da iluminação. A memória é inata e anterior a todo tipo de conhecimento. Não é empírica nem adquirida. Nas Confissões, ele a relaciona com a teoria do conhecimento e a presença de Deus nela mesma. Diz ele, na imensa sala da memória estão presentes as imagens e os conhecimentos recolhidos com o pensamento. Santo Agostinho, De Trinitate, busca os vestígios da Trindade no homem. Ele encontra diversas marcas da Trindade no homem exterior, onde ocorrem as sensações corporais, e no homem interior. No homem interior, há diversas trindades, como a descoberta a partir da analogia amoris. Em toda relação de amor humano, há um amante, um amado e um amor que os une. Isso é a imagem do Pai, o eternamente amante, do Filho, que é eternamente amado pelo Pai e retribui amando, e do Espírito Santo, que é o mesmo vínculo de amor em Deus. No homem interior, há uma primeira trindade do homem identificada com os nomes mente, conhecimento e amor. Quando o homem se conhece e se ama, aparecem esses três termos, diz ele, mens et amor et notitia eius. Outra trindade interna é designada por Santo Agostinho com os termos memória, inteligência e vontade. Há três potências da alma que se diferem em função das suas relações recíprocas. Alguém que recorda é alguém que sabe. Só se recorda o que se sabe, de modo que eu me recordo da minha memória, da minha inteligência e do meu querer. Entendo o que conheço, que recordo e que amo. Entendem mutuamente. Elas são mutuamente inerentes e a sua igualdade é perfeita. Porém, em uma unidade, estão em uma vida, uma mente, uma essência. Por isso as três faculdades são imagem da Trindade, que se opõem por relação, mas são uma só alma humana. São Tomás de Aquino parte da concepção aristotélica, conciliando-a com a agostiniana. A memória é o sentido interno, ligado ao passado, ou seja, a parte sensitiva, e não a intelectiva da alma. Ela também é a parte da mente que conserva as da alma. Ela também é a parte da mente que conserva as espécies das realidades conhecidas, e pode ser chamada assim de intelecto possível, que possibilita os juízos e os raciocínios. Em Descartes, ocorre uma desvalorização da memória, no âmbito de sua fundação metafísica do saber fundado sobre a evidência atual. A memória estaria relacionada com a atividade cerebral. Ocorre uma interação entre a memória corpórea e a intelectual na glândula pineal. Hobbes recupera a filosofia de Epicuro. A memória é prolongação e enfraquecimento da sensação. O recordar é sentir de ter sentido, diz ele. Locke relaciona a memória ao conhecimento e à experiência em crítica às ideias inatas. Hume desenvolve a teoria empirista. A memória estaria ligada à imaginação e à sua teoria da associação. A memória seria a faculdade que descobre e produz a identidade pessoal. Na antropologia, do ponto de vista pragmático, Kant acentua o aspecto produtivo, ativo da memória, diferenciando do aspecto conservativo. Em Hegel, a memória é o momento da representação, ligada ao desenvolvimento do espírito, entendido como aprofundamento das próprias potencialidades intrínsecas. No século XIX, Freud afirma a componente inconsciente da memória e da vida psíquica. Bergson, como o professor recordou, escreveu uma obra chamada Matéria e Memória, em 1896. Ele repropõe o tema da relação entre memória e corporeidade. Afirma que a memória não é reduzível à corporeidade. Ela, como memória pura, estaria na dimensão espiritual da duração, onde em cada instante conflui o passado.
Em Russell, a memória se inclui na sua reflexão sobre o vivido, fundado sobre o caráter intencional da consciência. Ela continuamente se gera e se regenera, projetando-se em 3 dimensões, presente, passado e futuro. Em Heidegger, a memória se relaciona com a sua concepção de verdade, entendida como aletheia, ou seja, o não esquecimento do ser. Ele combate, assim, a ideia científica de verdade proveniente do racionalismo e da metafísica moderna, verdade entendida como mera exatidão. Na educação moderna, existe a discussão sobre o papel da memorização, motivada também pela atual facilidade de meios. Na Idade Média, por exemplo, na biblioteca da Universidade de Paris, no século XIII, havia 1017 livros, na Biblioteca de Paris, no século XIII. No ano 2010, foram impressos 10 bilhões de livros. No século XIII, foram produzidas as Sumas, que são as verdadeiras catedrais do pensamento. Aliás, as catedrais góticas representam a lógica aristotélica aplicada à arquitetura. Naquela época, no século XIII, havia poucos livros, os quais eram muito caros e pesados. Achar uma citação era dificílimo. Por isso, o modo mais fácil de se ter um livro na Idade Média era memorizá-lo por inteiro. Os biógrafos medievais de São Tomás dizem que ele conhecia de memória todos os textos presentes na sua Catena Áurea, que comenta todos os versículos do Evangelho. Sêneca, na Antiguidade Romana, quando já dizia que havia muitos livros em circulação, disse uma frase muito boa, disse assim: não se deve ler tudo o que se tem, mas se deve ter tudo o que se lê, falava Sêneca. A educação moderna tende a rejeitar o valor da memorização, do aprender de cor. A facilidade tecnológica tende a justificar essa prática. Entretanto, não se deixa de ser verdade que saber significa recordar-se, capacidade de se lembrar. Sem isso, dificilmente alguém poderá dizer que sabe algo. O filósofo da educação atual inglês, Pierre Levy, escreveu há alguns anos as obras sobre a rede e a sabercultura. Ele partia de um adágio que diz o seguinte: o que era teológico tornou-se hoje tecnológico. Ele se referia à teoria teológica medieval, a uma teoria teológica medieval, que afirmava a existência de um único intelecto agente universal. Esse intelecto conheceria todas as coisas através dos nossos intelectos pessoais. Ele diz que essa teoria, hoje, se tornou uma verdade tecnológica. Hoje parece que nós conhecemos, mas, na verdade, o que ocorre é que a rede, a cybercultura, as empresas de comunicação que conhecem através de nós. Ao conectar-se à internet, parece que nós estamos conhecendo o mundo, mas a verdade é que são essas empresas que estão nos conhecendo, traçando o nosso perfil e não o nosso rosto, com o fim de nos vender os seus produtos e nos tornar cada vez mais dependentes delas. Agora, os terminais somos nós. Por último, a atual inteligência artificial não seria uma forma de substituir a nossa inteligência, a nossa capacidade de refletir e a nossa memória? Mas se perdemos a memória, perdemos a nossa identidade e seremos ainda mais tratados como produtos. Não seria um ato revolucionário voltarmos a estudar a sério, cultivando o silêncio e revalorizando a nossa memória? Obrigado pela atenção. Então, se quiserem fazer um debate agora aqui, também com vocês, ficamos livres à vontade para isso. O Padre Anderson trouxe essa viagem, realmente foi bastante interessante. Tem mostrado, que eu acho que é uma coisa importante, é nesse sentido que eu quis
falar, eu acho que foi o mesmo sentido que o Sérgio falou aqui na apresentação dele, que a nossa ideia de memória aqui é uma coisa no sentido mesmo bergsoniana, criativa, no sentido de que a gente não só lembra das coisas para ficar na recordação, na lamúria, não sei o quê, mas o que nós podemos fazer criativamente, exercer a nossa liberdade, memória, liberdade, né, Bergson, ou seja, daqui para frente, não é? Então acho que o senhor deu novamente trouxe esse debate a partir de um ponto de vista intelectual, né, da sua rememoração das grandes teorias sobre a memória, né? Mas o desafio é somente esse, não é? Fazer que a memória não seja uma coisa simplesmente monumento do passado, mas que seja esse instrumento que o Padre Anderson falou agora, pelo qual eu posso agir ainda hoje, conforme. Porque ter a memória para agir, e agir quer exercer livre, é exercer minha liberdade, não é isso? Então é isso que nós queremos aqui para todos nós. O curso de filosofia é um meio para isso, não é? Exercício da liberdade, da nossa liberdade se dá necessariamente por esta memória ativa, uma lembrança pura, que possa ser ativa, não só uma recordação, não é? Muito obrigado, Padre Anderson. Queria só, de repente, dizer que na minha leitura, Padre Anderson, que o senhor nos apresentou, hoje a gente pode pensar também a dificuldade nossa em relação a essa inovação da inteligência artificial, da parte final do seu texto, que me chamou a atenção. A inteligência artificial jamais terá uma memória ferida. A inteligência artificial não tem uma memória culpada, não tem uma memória cindida, não tem uma memória finita. Tudo que nós estamos falando aqui se deve ao fato de que nós todos sabemos que passaremos. E que tudo que somos, ou queremos ser, ou devemos ser, nunca se dá numa completa perfeição, identidade, né? Então, por um lado, a alegria de rememorar tudo aquilo que, por exemplo, Frederico foi para mim, também é acompanhada de muitas memórias do que nós poderíamos ter sido e não fomos, não é assim, mestre? Do que poderíamos ter construído e não fizemos. Exato. E quando se fala de uma memória criativa, eu fico pensando se, na verdade, toda essa riqueza da tecnologia, da inovação, que a gente pode olhar para um ponto de vista talvez um pouco mais benéfico, uma certa visão não otimista, mas pensando que isso pode nos ajudar a imaginar mundos possíveis e testar mundos possíveis. Nós carecemos não de memória, nós carecemos de imaginação, do que pode vir a se tornar o homem ainda. E aí penso a força, por exemplo, da imaginação poética, não importa se vem da literatura, das parábolas de um Cristo, de um romance, de uma tragédia. Estamos tendo sempre a chance de pensar, através da literatura, mundos possíveis. Os filósofos nos oferecem isso também com os seus textos, sobretudo aqueles textos do passado que nos falam sempre do que podemos nos tornar como seres humanos mais éticos, politicamente mais justos, mas eles não nos oferecem a resposta para seres humanos que estão num período de uma inteligência que talvez nos ofereça mecanismos para vivenciarmos experiências, sentidos, valores, dimensões que nós não estamos ainda experimentando, muito menos estamos habituados, muito menos refletimos sobre. Então, assim, me preocupa, já tive a oportunidade, o senhor estava na reunião do CONAC, do CTH, acredito que estava, quando estávamos falando sobre o ChatGPT e essas questões, e eu fui uma voz em favor, como fiz hoje de manhã, com os alunos que foram chegando, né? Abel, Faustino, estava eu utilizando essa ferramenta para melhor preparar minha aula agora há pouco no mestrado em Direito. E a pergunta é, o que faz a gente recear tanto isso? Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar essa novidade? Talvez isso tenha a ver com as memórias feridas.
as memórias do que já estamos habituados, as memórias do que já fizemos e que nos traz mais segurança, mais conforto. Afinal de contas, já fazemos assim, né? Já sabemos como é. Então eu pediria a vocês, imaginem o que é o uso responsável de uma inteligência artificial no nosso ambiente acadêmico. Sejam proativos em desenvolver isso. Cada vez que eu falo disso, mesmo para os alunos, a pergunta aí, professor, agora junto com vocês, ao mesmo tempo. Então isso não é um exercício de memória, isso é um exercício de imaginação. Tá claro? Essa é a minha visão. Do contrário, vamos usar sempre a memória contra esse mundo possível. Esse mundo que ainda não está aí, dado. É um mundo no qual vocês vão abrir o Office e cada coisa que vocês estiverem escrevendo, no momento que vocês estiverem escrevendo, lembrando que a OpenAI, né, parte dela, os acionistas, são os mesmos da Microsoft, o lançamento do Office 365 desse ano, vocês vão estar escrevendo e ele vai apresentar todas as alternativas possíveis para aquele texto. E você vai só com um tabzinho, concordando ou discordando, concordando ou discordando, concordando e discordando, no final você tem o texto. Então você perguntar, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou substituindo a minha criatividade, substituindo a minha reflexão, a minha responsabilidade diante da autoria final daquele texto? Eu estou entregando à máquina o exercício que antes me pertencia como humano? São dúvidas, mas dúvidas que eu acredito, Padre Anderson, na próxima semana, na próxima jornada, na próxima palestra, nós temos que endereçar isso o quanto antes, para que a gente não fique sempre ou com discursos muito otimistas, nem com discursos muito pessimistas, em nome de memórias feridas ou memórias impotentes, memórias incapazes de lidar com a novidade que está aí e que pode servir para que a gente, quem sabe, no próximo construção de projeto de mestrado em filosofia da CAPES, eu não cometa as mesmas falhas que eu cometi no passado quando eu entreguei esse projeto sem o uso da inteligência artificial, por exemplo. Ou quando tentei pensar o meu currículo no curso só com a inteligência humana. Ou quando tentei elaborar a minha aula só usando a minha inteligência. Não há nenhum a priori aqui, nem pró, nem contra. Tá claro? Da minha parte, diria para o senhor. Não me assusta, não me preocupa, não estou entregando a inteligência artificial à minha memória. Ao contrário, quero construir novas memórias, usando toda a potencialidade que a ferramenta nos entrega, para que a gente viva uma realidade que nós não temos ainda noção do que pode ser vivido. E, obviamente, isso vai ter que ser vivenciado por nós com responsabilidade, com uso consciente do instrumento, com limite. E não vamos esperar, né, professor Maurício, que venha um regulador me dizer como eu tenho que fazer uso disso. Então, Padre Anderson, com toda a cautela que eu entendo do seu texto, mas me permite fazer essa reflexão discordante com o senhor nesse final. Não é totalmente discordante, né? É uma concórdia discordante, uma discórdia concordante. Né? Bom, para começar, eu quero dizer que eu estou gostando demais do que eu estou vendo aqui. Muito bom. Minha graduação foi em filosofia. Meu mestrado foi em filosofia da educação. Meu doutorado aqui já foi na área de educação. Eu gostaria somente de, enfim, fazer uma propostazinha aqui. Vamos dizer, mas que metida. Está fazendo erro. Mas eu sou metida mesmo. Eu estou mais preocupada, não com a memória, mas estou mais preocupada com o futuro do que com o passado. Eu estou vendo esses jovens todos, então eu estou preocupada com o futuro. E como a filosofia tem como objeto o estudo de todas as realidades, tudo que existe, o que mais me traz agora uma certa ansiedade, um certo questionamento, é a necessidade de se focalizar, a meu ver, um pouco mais, a axiologia, como uma disciplina que já foi parte da metafísica, considerada dentro da filosofia, mas que hoje em dia, a partir de 1909, já está com uma certa independência, alguma coisa muito nova. A criação, o estudo do valor é alguma coisa muito nova. E é preciso que a filosofia não se volte exclusivamente para o passado, como foi bem dito aqui, mas que procure construir o futuro. E o futuro mostra que há uma nova maneira, quer dizer, nova não, antiquíssima,
mas que só está sendo mais estudada agora, a nova maneira de conhecer um novo processo cognitivo, que é o conhecimento obtido pela sensibilidade, não apenas pela razão, mas mostrando que a sensibilidade não é apenas uma sensação, mas é um processo cognitivo, e é o primeiro processo cognitivo do que propostazinha aqui, que fosse um pouco mais focalizado dentro do curso de filosofia, o estudo da axiologia. Eu acho que realmente abriria uma nova frente dentro do estudo da filosofia. Bom, muito obrigada aqui pelo meu palco. Eu gostaria de dar fazer uma observação, concordando muitíssimo com a professora Vera, né, que é a grande conhecedora da filosofia dos valores, dessa axiologia, especialmente no Max Scheler e tantos outros autores contemporâneos. Nós, de fato, eu concordo muito com a senhora, eu acho que esse é o caminho mesmo, essa união entre razão e sensibilidade, né? A sensibilidade é redescoberta, nós fazemos questão de insistir isso a partir do pensamento do próprio Nietzsche, que retoma faz essa mudança de perspectiva na filosofia, independentemente das suas teorias, né? Depois o próprio Bergson, essa ideia de intuição, mas também, sobretudo, nos nossos grupos de pesquisa e nos nossos antigos grupos de extensão, ou nossos pais, era essa relação meio que um grande meio para você ter acesso hoje a essa sensibilidade. Depois poderemos falar dos valores também, é sem dúvida através do teatro, da literatura. Nós temos muitos grupos de leitura literária, tivemos muitas desse gênero de leitura, porque isso também forma uma certa sensibilidade, uma certa, vamos dizer, compreensão da emoção, não é, vamos dizer assim, portanto, da sensibilidade. Agora, e, portanto, abre um caminho para essa discussão dos valores que passa por esse elemento da sensibilidade. Nós estamos de acordo e precisamos realmente avançar nessa ótica, professora Vera. Só dar um complementozinho. Nós não paramos em Max Scheler. Autores muito atuais. Ivan Gobry, que é realmente, para mim, é um dos mais importantes, e todos esses inúmeros pensadores do momento atual estão trabalhando com valores. Não só Max Scheler. Max Scheler já foi no tempo dele, mas eu sou, enfim, a favor de se buscar o que se está fazendo atualmente sobre valores, que é realmente um estudo bastante aprofundado. Tá bom? Obrigada. Professora, só concordando com a senhora sabe, no semestre passado eu dei essa matéria no mestrado e doutorado de educação, teoria dos valores, usamos o livro da senhora, a senhora foi convidada também para vir na aula. Realmente estamos de acordo com isso e temos que aprofundar realmente isso, né? Às vezes, fazer uma mudança curricular é um processo longo, né, dentro da faculdade, tem que fazer uma série de reuniões, e nós já fizemos uma mudança em 2019, então realmente é mais difícil. Mas temos aquelas matérias que temos assim, mais liberdade, né, que são seminários de filosofia, e aí podemos realmente dedicar mais a esse estudo, certamente, tá bom, dentro da faculdade. Obrigado, professor. Em primeiro lugar, agradecer a partilha, né, dos professores, dos convidados, da professora, né, que eu acho que enriquece muito a nossa experiência como alunos da instituição. Eu acho que essa história nos faz ver, né, o que já foi feito e o que pode ser feito com a nossa presença aqui. Uma coisa que eu coloco é que, às vezes, talvez no curso de Filosofia e Teologia, aqui na Universidade de Manhã, nós temos um grande número de seminaristas, de pessoas que, além de estar nessa instituição, correspondem a algumas regras e organização do seminário. Então, às vezes, fica um pouco aquém a nossa experiência no período da manhã. As coisas extras que existem no período da tarde, como os grupos de estudo que são online, mas que talvez se nós tivéssemos uma possibilidade de um debate presencial de manhã na faculdade, nos horários ociosos que a gente tem, isso ajudaria muito mais a nossa experiência relacional, porque a tecnologia está aí para nos ajudar e nos ajuda muito. Porém, se a gente não aprende aqui na universidade o debate que é próprio do curso e próprio da instituição, como os professores falaram muito bem, talvez a gente fique um pouco refém dessa tecnologia quando não é bem aproveitada, né? Como foi muito bem já explicado. Uma outra questão também são até alguns próprios encontros promovidos pelos próprios alunos a fim de
ter uma maior interação entre os saberes, entre os professores, entre os alunos, e que às vezes também encontra algumas restrições, né? Como nós ouvimos na história, né? Que foi falado a nós, as experiências das ex-alunas. Nós já tivemos no passado muito presente, vamos dizer assim, né? No tempo em que estávamos na filosofia, alguns encontros periódicos de música, de arte, de diversos professores apresentando para nós algumas perspectivas diferentes da disciplina lecionada e que às vezes não são tão bem acolhidos pelos próprios professores, às vezes pelo curso, às vezes pelos alunos. Talvez esses encontros, às vezes até com o intuito, entre aspas, de confraternização, mas que não é só isso, é também um encontro de assuntos relevantes do curso, da disciplina, necessitassem talvez de um gás maior, né, de um apoio maior da própria instituição, para que haja verdadeiramente essa relação, muito mais do que professor e aluno, mas uma relação de instituição, porque todos nós, enquanto estamos aqui, somos o CP, e quando sairmos daqui vamos levar essas memórias afetivas, relacionais e institucionais também. Então eu acho que, em primeiro lugar, agradecer profundamente, porque eu acho que a instituição tem esse olhar por nós, e também fazer essa sugestão, esse pedido, não sei, e quando o professor Federico fala para nós, alunos, é fundamental. E às vezes é um pouco restritivo, porque por conta do tempo, por conta da quantidade de assuntos, de matéria, a gente acaba ficando em deficiência nessa sensibilidade que o mundo exige de nós quando nós saímos daqui. Então talvez seja necessário a gente ter aqui dentro alguns processos e alguns momentos de atualização ou de uso mesmo dessa sensibilidade a favor do conhecimento que nós buscamos e temos. Eu me permito pedir permissão para Padre Anderson, porque eu agradeço muito ao Ivair essas palavras, mas eu queria complementar algumas coisas dentro do discurso que ele nos faz aqui. Efetivamente, primeira coisa é dizer que os seminaristas foram uma conquista do nosso curso, não é? Foi uma fase muito feliz, ainda lá com Dom Vaz, que nós conseguimos trazer os seminaristas do Divino Amor para cá, e depois, paulatinamente, para a filosofia, depois os outros foram conquistados também, junto com as outras dioceses. Então foi um caminho muito interessante, muito bonito, que deu vida a esse nosso curso, a diversidade de posições também, de dioceses diferentes, não é? Então, isso tudo foi uma grande conquista, mas justamente por isso mesmo, aí tem o padre Denilson também, agora eu vou me guardar nos patos para me ajudarem aqui nos meus argumentos, certo? Mas antes eu queria saudar o professor Altamir, que está aqui também, na cadeira. Prazer, então, é professor do mestrado em Educação, não é isso? Não, de Teologia, de Sagrada Escritura, desculpa, Sagrada Escritura, seja bem-vindo aqui também. Bom, eu queria dizer então o seguinte: o curso de filosofia, volta na minha tecla, curso de teologia, filosofia, mas a teologia também pode reivindicar isso. Eu fiz um pecado, talvez, de boa vontade, mas fiz um pecado. Quando eu fui diretor do CTH, o curso de letras estava desativado, o curso de letras. Então eu dei uma ideia que era muito boa, mas foi infeliz no final, que era então, para poder reativar os alunos de letras, que sempre tem uma matrícula pequena, em torno de 5, então a minha ideia foi, e assim nós reabrimos o curso de letras, foi fazer o curso seriado. Mas, infelizmente, depois de alguns anos, isso voltou contra nós. Ou seja, fizeram do nosso curso também um curso seriado, juntando todas as turmas no semestre, concorda? Eu não concordo com essa medida, acho que nós devemos voltar para a filosofia e a teologia, penso eu, mas certamente a filosofia deve ter seu curso normal, no ritmo normal, porque o pensamento filosófico é realmente um pensamento que vai crescendo paulatinamente, não adianta você juntar todo mundo. Embora nós tenhamos conseguido com muita criatividade, penso eu, bastante sucesso até agora, dentro dos objetivos, vamos dizer assim, das disciplinas. Mas eu acho que isso é um problema importante a ser resolvido, concordo? Eu sei que isso é um problema delicado, uma questão institucional, mas justamente o curso da filosofia não pode ir por esse caminho. Segundo, ou não pode continuar nesse caminho. Se entenda, até no momento da pandemia, não sei o que, agora, mas já é outro momento, deveríamos repensar isso com muita criatividade. Não sei qual vai ser a criatividade. Agora o Padre Anderson é jovem, ele terá a criatividade dele para resolver assim, no sentido, eu digo na universidade inteira, não é só agora a questão da filosofia.
Bom, o próprio conceito de como é que é? Curricularização da extensão, eu acho que não foi nem entendido qual foi o conceito e já puseram como disciplina. Então, quer dizer, a professora Vera entende muito mais do que dessas coisas, que é da área de educação, são coisas que vão pesando no curso e, de alguma maneira, não trazendo benefício específico e concreto do curso. Por isso, eu falo, agradeço também o que diz o nosso Evair, certo? Concordo, os professores têm que ser mais diversificados também, eu reivindico desde o começo. Nós não podemos ter perdido 4 professores da filosofia e nenhum ter sido substituído, tá certo? Então, eu sei que a situação é complicada no Brasil inteiro, especialmente na UCP, nas universidades privadas, mas isso é uma questão realmente fundamental para o curso de filosofia, tá certo? E eu imagino que para outros também. Mas, assim, são essas coisas que eu acho que os nossos encontros aqui podem nos ajudar. Como eu disse antes, como o Sérgio está falando, o padre Andrés falou, é uma memória criativa que nós temos que ter. Não é agora usar a memória para frente, não é, padre, como disse a professora Vera, não ficar olhando para trás, nós queremos olhar para frente, concorda? Essa memória criativa, o uso da liberdade na criatividade, o valor da liberdade, o grande valor da liberdade, como criatividade. Nós temos que criar algo, não podemos ficar assim vendo as coisas burocraticamente, limitar, como disse muito bem o nosso Evair, nós não também concordamos com isso, que nós não possamos mais fazer as nossas festinhas aqui para acolher os novos. Felizmente não sou mais o coordenador, é o padre Anderson, que vai ter que aguentar essas reclamações. Mas, na verdade, por que nós não podemos fazer as comemorações? Vamos lá para o seminário, que nos acolhe com muito carinho, realmente, não trocar o Oscar Romero, mas, na verdade, nós fazíamos isso porque também tínhamos espaço. Cada vez nós estamos mais burocratizados, mais papelados, mais documentos, mais buraquinho para preencher, que eu falo, gente, não aguento, mas é que nem pode não se aguenta. Você não sabe que está de trás dos bastidores desse curso de filosofia. Eu fiquei 23 anos, mas se eu ficasse mais, já fiquei um pouco esclerosado, mas se ficasse mais, eu acho que é um suicídio, concorda? Mas aí o padrão está lá, coitado. O padrão é mansinho, não é? Mas eu sou mais estressado, mas na verdade é uma coisa muito chata. Aí depois agora fecha aqui, não pode entrar ali, não pode entrar lá, agora é tudo de repente nós estamos numa gaiola, concorda? Bom, então tem que ter uma moderação, porque tudo está em vista dos alunos aqui. A comunidade universitária é professor e aluno, não é isso, professora Vera? O resto é tudo a serviço dos professores e alunos. Isso é universidade, não tem outra coisa. Tá certo? Eu acho que esse é o pensamento e o espaço é dos alunos. Não, então, pelo menos assim, olhando para mim agora, estou professora, né, lido com adolescentes, mas também com crianças. Então, desde 6 anos até o EJA de 80, é uma passagem de tempo muito grande. E eu aprendo muito, né? Então, eu fico refletindo sobre como o papel, enquanto professora, trazendo a memória de quem eu sou, né, essa vivência, claro, né, uma memória criativa e ativa, e qual é o meu legado para essas pessoas? O que eu estou como, né, aluna de filosofia também, né, estudante, quem eu estou sendo para as próximas gerações? Eu me pego pensando muito nisso e tentando dar explicações, né? E eu acredito que nós, né, como pessoas responsáveis também pelas nossas crianças, sejam professores ou não, todo mundo tem seu papel, né, visando também a autoridade, né, de esse reconhecimento de quem eu sou e que papel eu estou dando para a sociedade, de se perguntar também, criativamente, será que eu estou levando esse legado de fato, né, para essas pessoas, para esses jovens, para esses adultos também, que precisam repensar o papel deles na sociedade? Então, os meus estagiários estão de prova ali, meus amigos, né? Eles estão de prova, eu acho, né? A gente sempre está se questionando o quê? Sim, na aplicação eu tenho 5 estagiários, 5 amigos, né, do nosso curso da filosofia, né? Então, mesmo que façam, como o curso, o estágio é obrigatório, então os alunos presencial e AD também farão, né? E vocês estão muito convidados, né, mais que convidados, né, serão amigos, né, se vocês optarem aqui pela nossa aplicação, né, que vai ter café, eu garanto. Vai ter conversa, vai ter troca de ideias também, né? Esse caminho peripatético também, né? Aristotélico, né? De caminhar, de filosofar também, ter ideias. A gente deixa muito à vontade também, né?
né, para lecionar, para trazer contribuições nas aulas. Tem o Zé também, José Vitor, que não está aqui, mas ele também, né, sempre muito falante, né, cheio de ideias. Eu não sei, é basicamente isso, né? Tentar ligar a memória com a educação também, que é pelo menos o que eu tento fazer diariamente, criativamente, tentando potencializar a criatividade dos alunos, dos educandos, trazendo potência para eles serem também o que eles querem ser. É basicamente isso, essa memória sempre ativa, levando em consideração a sensibilidade, né, as artes, a poesia, essa cultura que eu trago da universidade também, né, principalmente com o Frederico, que sempre com óperas, coisas novas para a gente pensar, né, e refletir sobre isso, o que é muito bonito, cinema, nossa, filmes, documentários, nem que seja algo, enfim, sim, as jornadas, né, com idiomas diferenciados, filmes, né, do Jordano Bruno, Professor Jerônimo, exatamente. Né, trazendo essa memória ativa sempre para a gente, né, e dizendo que a filosofia não é fragmentada, ela precisa ser unida, né, saber filosofia é saber cultura, é saber transitar por outras áreas e saber se posicionar e falar também. Então a gente traz isso, os debates muito importantes. Eu sou uma das mais novas, né, embora... Ah, sim, essa pergunta, como eu me sinto no meu mestrado, né, eu faço... em Minas Gerais, né? Em relação aos colegas. Não me sinto muito diferenciada, assim, né? Eu trago outra bagagem, que eles já estão... já vem de uma tradição federal, pública, então é outro tipo de pensamento. Eu estudo também com freis, então, freis também podem estudar claramente, freis, padres, enfim, isso não é um empecilho, muito pelo contrário. E nós conversamos de tudo, né? As aulas muito produtivas, as matérias são mais práticas, então a gente aborda a ética aplicada, né? Junto ao ceticismo também. e disciplinas de filosofia da ciência, tudo muito contemporâneo, com uma abordagem contemporânea, mas esse olhar de tradição também é muito importante, porque muitas vezes se esquece, né? Se esquece do que a gente viu na antiguidade, que é muito importante, se esquece do medievo, ou inclusive, né, às vezes quer sair desse campo porque é muito complexo, muito complicado falar desses padres, né, bispos e que eram filósofos. Então é mais fácil ficar no que a gente já conhece, né? Então, com a nossa tradição e com o que a gente conhece aqui na universidade, dos nossos professores, e sugando, né, entendo o João quando ele fala de sugar, exatamente tirar até o último, né, suco possível para a gente ter esse conhecimento melhor, né? Então aproveita a oportunidade mesmo, sabe? Segue em caminhos de pesquisa, mas também se dedique a outras coisas, né? A filosofia possibilita isso, essa diversidade de caminhos. E é isso, sejam felizes mesmo, né? Mais aristotélico possível. Viver bem. Helena Zaf pode dar testemunho da Larissa como professora. Ah, meu Deus, deixa para avaliação. Fala, Brena. Como é a experiência fala a experiência na aplicação. Qual é a experiência de vocês no estágio com a professora Larissa? Sim. Eu, Azar, mais alguns alunos da filosofia fazemos estágio aqui no colégio. Como que vocês se acham como professores? Você acha que vocês estão capacitados quando vocês exercem? Isso que eu acho que é importante, né? Quando vocês exercem, vem a Larissa. Vocês veem a Larissa, que é jovem, são jovens. Quando você vai dar uma aula no lugar que ela pede a vocês, né? Manda, né, Larissa? Vocês, né? Manda, né, Larissa? Dá uma aula lá, ela tem que dar nota para vocês. Um contexto de que é complicado, então adolescente, isso é tudo mais difícil. O Daniel já foi adolescente, sabiam? Então ele foi meu aluno quando adolescente. É difícil adolescente. Não mudou não, né? Bom. Vai lá. Mas a também pode falar se você quiser. É bom que a gente se depara com esse desafio, né, de conseguir a atenção dos alunos, que é realmente bem desafiador, já que eles têm o celular e eles podem se distrair facilmente. Mas claro que pode ser usado, né, de maneira positiva, para que eles possam contribuir com a aula, mas a gente sabe que não é sempre dessa forma que eles utilizam, né?
Mas é muito bom, a Larissa é uma ótima professora, sempre por dentro dos assuntos, explicando e, enfim, conseguindo a atenção de alguns alunos, porque, obviamente, nem todos a gente consegue, né? Obrigado. Então, só gostaria de ler uma mensagem do aluno Guilherme Ferreira, do curso de Filosofia EAD. Ele mandou uma mensagem aqui bonita também para nós aqui, gostaria de ler aqui. Ele diz o seguinte: gostaria de ler a mesa, saudar a mesa e os brilhantes professores. Gostaria de ressaltar a minha imensa felicidade em encontrar o curso de Filosofia adequado às minhas possibilidades, no caso, o curso EAD. Agradeço a dedicação dos professores e toda a generosidade na transmissão do conhecimento. Eu gostaria de pontuar também, como representante do curso EAD, que faltou na mesa, que os alunos do EAD sentem falta da presença, paradoxalmente. Eventos presenciais esporádicos daria a esses alunos um sentido de pertencimento e enriqueceria muito a experiência. Então, eu respondo rapidamente, né? Muito obrigado, Guilherme, pela presença, como todos os alunos do curso EAD que estão assistindo. Realmente aqui não tem nenhum aluno EAD aqui na mesa, porque é uma mesa de egressos, né? E acho que não teve curso formado ainda do Filosofia EAD, né? Então, esse é o motivo primeiro. Depois, essa ideia também, que é essa sugestão, ele será o primeiro, né? Então, falando dos professores, dando testemunho que ele é um excelente aluno, ele será o primeiro aluno da primeira turma a se formar do curso EAD. Quando ele se formar, ele vai ser egresso, aí ele vai poder participar da banca de egresso. Mas, só um detalhe. E essa sugestão dele de fazer eventos esporádicos com a presença de todos, presencial e EAD, é ótima ideia. Inclusive, é possível, né? É possível que os alunos EAD venham na semana do CTH aqui na universidade, também do PAI, né? A sala lá de filosofia é um pouco apertada, mas tem alunos que vêm, participam, né? Porque tem muitos alunos do PAI, né? Mas é possível. Mas também isso nada impede que para o futuro pensemos, como o Evair propõe também, mais eventos assim, mais bancas, acho que como essa são boas, né? Acho que vale a pena, né? Com os professores assim em toda a faculdade, podemos fazer mais vezes sim e convidar também certamente os alunos do curso EAD. Então a gente agradece a sugestão e a presença de vocês todos, tá bom, gente? Vamos terminar então, gente. Muito obrigado pela atenção.